Aqui rapidamente um título: Dúvidas, e-mail da Aima. Eu não sei fazer rios. Dúvidas, e-mail, Aima, manifestação de interesse. Manifestação de interesse. E o que acontece? Como eu não sei fazer rios, eu tenho que fazer direto. Eu ainda preciso aprender a usar essas ferramentas, não tenho a menor dúvida. E depois que eu faço isso, eu coloco o comentário como afixar comentário. Ok. Então vamos lá. No dia 14 agora de maio, na segunda-feira, e no dia 15, foi isso mesmo? Foi no dia 14 e 15? Deixa eu até confirmar aqui, gente. Calma, a Francine já tá fazendo pergunta aqui. Como vamos fazer a renovação? Eu tenho algumas informações aqui para dar para vocês que eu queria fazer em forma de rios, mas eu nunca consigo. Então, não. Foi no dia 13 e... Não, foi no dia... Perdão, eu tô parada no tempo, gente. Foi no dia 14 e no dia 15. Foi no dia de ontem e foi no dia da terça-feira que eu estive na AIMA. Então, eu fui na AIMA de Viana do Castelo e fui na AIMA de Braga. E na oportunidade, isso sempre acontece, tá, gente? Quando eu vou na AIMA, eu sempre converso assuntos aleatórios com os atendentes. E na oportunidade, acabo respondendo dúvidas de pessoas que me reconhecem lá e auxilio também em algumas situações de embate entre eles e os atendentes. E uma das situações foi que haviam pessoas que estavam procurando respostas sobre o fato de que elas receberam o documento para fazer o pagamento do e-mail, né? Validando aquela manifestação de interesse delas, só que elas são da CPLP, ok? Ou seja, teoricamente, elas não deveriam ter recebido o e-mail, porque elas não fizeram um processo de revalidação da primeira CPLP, ok? Mas elas receberam. E existiam pessoas que estavam aguardando a renovação do título ou que estavam aguardando a emissão da primeira residência, porque já haviam feito a manifestação de interesse anterior, foram chamadas e alguns exemplos, estavam desde novembro do ano passado, uma outra menina estava desde agosto do ano passado, e a situação delas, uma era visto de estudante que teve que fazer uma manifestação quando chegou, e logo em seguida, autorização de residência de estudante com dispensa de visto, pelo artigo 92.3. E no meio do caminho, ela fez a residência, mas ainda não recebeu o cartão. Mas a manifestação dela, ela recebeu o documento, ou seja, uma manifestação de interesse que estava ativa, fez a residência pelo 92.3 e ainda assim recebeu a cobrança. A informação que ela deveria, olha, por acaso você não precisa pagar nada, é só você ignorar. Só que o cartão dela ainda não chegou, isso é um ponto. A outra situação foi de uma pessoa que tem a CPLP, fez o cancelamento da manifestação e também recebeu o e-mail. A informação do órgão foi, neste caso, se você quiser permanecer no processo da CPLP, você vai ignorar. Ou então você pode pagar o documento. Mas a informação da outra delegação foi diferente. Foi o seguinte, olha, ignore porque, teoricamente, quem é CPLP e não fez a revalidação da manifestação não deveria receber um documento para pagamento e se trata de um erro. O resumo é o seguinte, eu ouvi alguns advogados aqui na internet dizendo assim, se você fez a CPLP, ok? Tinha manifestação de interesse e ainda assim você recebeu o documento para pagar. Você pague, porque não pode não se tratar de um erro. E agora, nesse momento, eu digo para vocês o seguinte, ninguém sabe a resposta correta. Por quê? Diante dessa confusão, foi aprovada uma oitiva, tá? Vai haver uma audiência em que o presidente da AIMA, o Dr. Luiz, e o ministro da presidência responsável pela pasta da AIMA, eles serão ouvidos pelo parlamento. E aí, essas situações terão
que ter uma resposta. Por enquanto, é tudo mera especulação. Por quê? Os atendentes não foram informados de como proceder. A informação que foi divulgada através do e-mail sequer foram treinados para isso. Ou seja, aquelas 50 mil pessoas que pagaram as taxas, e tantas 200, 500, enfim, que já foram até a ANMA e causou aquela polêmica com a PSP de Lisboa, foram lá obter as informações e elas não tinham informações concretas para dar às pessoas. Então, o meu conselho para agora, vamos aguardar o pronunciamento do presidente da ANMA, o Dr. Luiz, e do ministro da presidência responsável pela pasta. É o que eu posso dizer, porque qualquer outra informação que a gente venha tratar, elas são conflitantes, divergentes. E aí, nesse caso, quem é que está com a informação correta? Eu não sei. Se em Viana do Castelo fala uma coisa, em Braga fala uma coisa, em Santarém fala uma coisa, Torres Vedras fala outra coisa. Perdão, Torres Vedras não. Viseu fala outra coisa. Em Setúbal fala outra coisa. A verdade é que a gente não sabe. Então, tudo que eu venho a dizer aqui para vocês, pelo protocolo, existe um mecanismo de você revalidar a sua manifestação de interesse. Isso é real. Então, se você tem a sua CPLP e você quer revalidar a sua manifestação de interesse, que inicialmente foi cancelada porque era uma exigência de adesão para a CPLP, você pode fazer isso. E essa manifestação tem que retroagir à data que você fez o primeiro pedido. É possível fazer isso? Sim. Isso concretamente é possível fazer. É possível fazer através do agendamento, ligando, né? Você vai falar e você vai declaradamente falar com o atendente. Olha, eu quero fazer um cancelamento do meu pedido de renúncia da CPLP anterior. Ou seja, eu quero que você revalide a minha primeira... Perdão, eu quero que você revalide a minha manifestação. Eu falei CPLP, mas eu acabei me equivocando. Ou seja, o requisito para adesão à CPLP foi você cancelar a sua manifestação. Então, o que você vai fazer é cancelar o seu pedido de cancelamento. Isso é possível fazer. E o atendente sabe. É difícil ligar? Não tem a menor dúvida. Você também pode fazer esse pedido por e-mail ou através de um processo administrativo que a gente faz, argumentando quais são as circunstâncias, pedindo para que todos os efeitos do seu pedido de residência original sejam aplicados, enfim, os meios são diversos. Agora, qualquer outra informação que diga que automaticamente as pessoas que são CPLP vão receber o e-mail da ANMA, isso é especulação. E eu já vi 2 advogadas falando isso aqui. Nós não temos nenhuma informação oficial do órgão que diga isso. Então, eu já vi uma outra advogada dizendo assim, olha, espere, porque aos pouquinhos vocês vão recebendo. Não se sabe. Todas as informações que eu obtive junto à ANMA de Viana do Castelo, que é um ponto que a gente pode considerar de confiança de informação, isso pode se tratar de um erro. Então, como é que você pode dizer que as pessoas vão necessariamente receber um e-mail para fazer o pagamento da manifestação de interesse, mesmo que elas tenham uma CPLP ativa, vamos dizer assim, né? Ou seja, o protocolo de renovação da CPLP não foi instalado, mas elas têm uma CPLP ativa. Eu não posso dizer que elas vão receber. Não necessariamente isso vai acontecer. E não tem nenhuma informação oficial do órgão dizendo isso. Então, volto a dizer, são muitas informações espalhadas, algumas delas conflitantes e pouquíssimas informações oficiais transmitidas pelo órgão. Então, vamos aguardar o pronunciamento dos 2 responsáveis pela pasta, que é o Dr. Luiz, que é o presidente da ANMA, e o ministro da presidência, que ficou responsável por tratar dessas situações. E acredito também que o secretário responsável também esteja presente no parlamento. E as informações que essas pessoas prestarem, ok? Aos deputados é que vai valer. Então, tudo que a gente fala aqui, por enquanto, é mera especulação. É isso que eu quero dizer. Agora, vamos lá, eu vou subir aqui um pouquinho. Depois, Fábio, edita esse vídeo para você cortar a partir daqui e eu vou responder as pessoas que estão aqui no grupo, tá? Vamos lá. Vou responder uma a uma, tá, gente? Tenha um pouquinho de paciência, por favor. Vamos lá. Como vamos fazer a renovação de residência? A Francine pergunta. Francine,
se você está falando a renovação da CPLP, ainda não sabemos. Tudo que eu posso te dar é a minha opinião. O governo pode, de fato, criar um protocolo de renovação? Sim. Mas se ele fizer isso, isso tem que estar atrelado às exigências da União Europeia, porque o Portugal hoje responde por uma infração pela falta de cumprimento das exigências. Então, qualquer protocolo de renovação, ele tem que obedecer, tirar foto, recolher a biometria. Quando isso vai acontecer? Não sabemos. Se vai partir da revalidação das MIs que foram canceladas, isso foi uma sugestão minha. Eu conversei com o Dr. Arthur, que é o diretor responsável por todas as lojas que tem em Portugal, e dei isso como sugestão. E é uma das coisas que eu faço no meu pedido. Se isso vai ser acatado ou não, nós ainda não sabemos. Doutora, boa tarde. Eu acabei de sair do trabalho, meu contrato não foi renovado. Terei problemas em receber o subsídio de desemprego, pois minha CPLP está vencida. Rick, olha só. Se você tiver problemas para receber o seguro-desemprego, isso é uma falha do sistema. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma justificativa, conforme indico para você, buscar a orientação de um advogado, para que você faça um termo de justificativa dizendo que você não pode ser prejudicado em função de uma inércia do próprio governo, porque independente da Segurança Social e da ANMA serem órgãos distintos, eles respondem ao mesmo chefe, ao mesmo patrão, que é o primeiro-ministro. Então, quem tem que dar a solução é quem está responsável pela pasta, e você, nesse caso, não pode ser prejudicado. Só que quem vai criar esses argumentos é um advogado, porque vai conhecer direito constitucional, direito administrativo e todos os elementos que podem te auxiliar. Então, não fique sozinho numa situação como essa. Vamos lá. Outra pergunta. Você acredita... É do Promosa Achei e Comprei. Acho que é Promos, Achei e Comprei. Você acredita que eles vão conseguir agendar e receber todo mundo da MI em um mês, como foi falado? Não, não. Eu tive essa conversa com o Dr. André Lima, porque ele é meu companheiro de mentoria, né? Nós estamos juntos há algum tempo no mesmo grupo de advogados que trabalham com direito internacional privado, e nós tivemos essa conversa. Veja, o governo disse muitas coisas maravilhosas naquele e-mail, mas nós, como advogados, percebemos que se em 2 ou 3 anos não se conseguiu agendar e não se está dando vazão, a maioria dos casos, inclusive de renovação de título, em que você só tem que confirmar a regularidade das pessoas, ou seja, que elas mantêm a mesma situação de quando o título foi concedido, quiçá novas autorizações de residência a partir de situações que eles não resolveram desde que as EMIs foram criadas. Portanto, não acho que vai ser assim lindo e mágico que a partir de 20 dias que você fez o pagamento, você vai receber o seu protocolo de agendamento. Infelizmente, eu não creio nesta promessa. Aliás, não só eu não creio, mas agora eu vou ler para vocês em uma pequena parte, tá? Porque é óbvio que eu não vou ler a matéria inteira. Nem o presidente da República acredita. Mas independente disso, doutora, você aconselha não pagar a taxa? Não. Independente de eu acreditar ou não, paguem a taxa. Porque é melhor que você pague a taxa e que você tenha a possibilidade de reclamar pelo não cumprimento do que você ficar no limbo, tá bom? Agora vamos lá. Presidente da República pede resposta rápida a processos pendentes de imigração. E ele fala: primeiro, o que é preciso urgentemente, em meses, fazer funcionar a máquina que existe e de tal maneira que desapareçam os tempos de espera e a situação de dúvida, angústia, indefinição de milhares de pessoas, apontou Marcelo. E aí ele vem depois dizendo que, em relação à extinção da ANMA, né, porque isso é uma proposta de muitas pessoas. Depois, segunda parte, ver como é a
a orgânica, ver como a orgânica vai funcionar. Quando houver uma velocidade de cruzeiro, funciona bem, está funcionando melhor num sítio, pior em outros, o que é preciso mudar? Ele está dizendo que não adianta condenar agora, a gente tem que arrumar a casa e ver se ela vai andar bem. E aí, se ela estiver andando bem, aonde se pode melhorar? Eu concordo com ele nesse sentido, não é o caso de você extinguir. Então, vamos lá. Mas óbvio, né? Nós não somos os representantes do povo, isso pode mudar, principalmente porque é um cenário político. Aí o Davi está perguntando, como faz para alterar a morada do título de residência? Com um agendamento específico. E aí você vai pedir, inclusive esse é um agendamento que está aberto. Existem vagas para alteração de morada. Aí a Dulce está dizendo, as renovações são catástrofe? Não entendi essa pergunta. As renovações, não há vagas? Não. Infelizmente, as renovações, elas deveriam acontecer, e não são todas, ok? A gente não tem renovação de cartão residente, ou seja, daquele que é relacionado a familiar. A gente não tem a renovação daquele que é de cartão residente de cidadão da União Europeia que fez pela Câmara. Todas essas tratativas não são pelo IRN, elas são diretamente na ANMA, mediante agendamento. Doutor, após acabar o decreto do governo sobre a CPLP, podemos entrar com um advogado nesta situação? Sim, recomendo inclusive que entre com um advogado antes. Fiz o processo com você da troca de residência para a CPLP. Bom, isso aqui não é uma pergunta. Diego falando, outras pessoas. Giovanni. Minha esposa ganhou um bebê e já está com os documentos portugueses. E nos quer sair da CPLP. Ou seja, ele está dizendo que a esposa ganhou o bebê e eles querem sair da CPLP, se isso pode conseguir, se é possível. Eu digo que sim. Você pode trocar a residência da CPLP e eu já falava isso há mais de não sei quantos meses, eu não vou falar que tem mais de um ano, porque isso mas acho que foi a partir de maio do ano passado que eu comecei a levantar essa hipótese. Você pode trocar pelo 122K, você e a sua esposa. Aí o Paulo tá perguntando, ele tem um alojamento local, eu sei de quem tá falando, é um menino que inclusive fazia faculdade de História. Como ficou a questão do tempo de residência para nacionalidade na nova lei? Ela vai... acho que esse coraçãozinho é dele dizendo que eu lembrei. Sim, eu lembro do caso. E você fez a sua residência em Coimbra. Tempo de residência com a nova lei de nacionalidade. É para retroagir desde a época do seu primeiro pedido. Vamos lá. O Emerson... doutora, você acredita que nós da CPLP podemos ser chamados a comparecer o RN para levarmos... Não vejo. Até porque o IRN, ele está em específico para protocolos de renovação de residência tradicional, como eu fiz referência, nem a residência do cartão de residente, que é para pessoas vinculadas a familiares de membros da União Europeia, não são tratados pelo IRN. Quem tem autorização de residência pelo 88 poderia falar sobre o processo de renovação? A minha vence em outubro. O seu processo de renovação pelo 88, ele é diretamente com o IRN por enquanto, ok? Vamos lá. Quanto tempo está demorando? Um processo administrativo, ele tem prazo de duração de 90 a 180 dias, ou seja, de 3 a 6 meses. Ana Silva está perguntando, tenho a CPLP vencida, mandei um e-mail para a ANMA pedindo o agendamento para o 122K, pois tenho uma filha menor que tem residência de estudante. Isso é uma hipótese, Ana. Como faço para trocar a CPLP para residência normal? Aí eu vou falar com o Fischer para ele enviar uma mensagem no privado que a gente envia as informações. Tenho hérnia de disco e médico... deu para mim atestado de doença. Posso pedir agendamento de urgência? Não. Não vejo isso como um caso de agendamento de urgência. Não sei se você está perguntando se você se enquadra no 122G, mas aí depende, eu teria que olhar o laudo para verificar se é o caso de você pedir autorização de residência com dispensa de visto por questões de saúde. Quanto tempo está a demorar para a troca da CPLP? Depende do artigo, porque a troca está vinculada ao artigo que você se enquadra. Dandan Souza, quem tem MI vai ficar legal mais rápido do que espera para resolver a CPLP?
Dandan, olha só, o que acontece? Agora a gente recebeu um e-mail dizendo que depois que você paga, você vai receber um comunicado em 20 dias para um pedido de agendamento. Só teremos uma resposta sobre isso quando as primeiras pessoas que fizeram o pagamento receberem essas mensagens. Aí a gente vai poder fazer uma ponte entre o tempo médio de espera pela troca da CPLP e o tempo de residência através dessa nova modalidade. Aí vem o Rudieron Prached. Com essa estabilidade da ANMA, é melhor fazer a CPLP ou esperar chamar o cartão? Sempre vai ser melhor fazer a autorização de residência tradicional, porque a CPLP é um título de residência contestado pela União Europeia. Então, o Adson está dizendo, doutora, pagando o DUC do e-mail e tendo o processo administrativo, será que agiliza em alguma parte? Olha, eu acho que nesse caso você está com duas manobras para obter a mesma situação. Não vou dizer para você que não seja uma facilidade, mas obviamente tudo vai depender do que, como eu acabei de dizer, das primeiras pessoas que receberem essa resposta de e-mail de agendamento, para que assim eu possa fazer uma análise quanto ao tempo de espera. Por hora, eu não posso dizer. Vou dar um exemplo disso, tá, gente? Digamos que você pagou na sexta-feira. Então, você vai contar 20 dias úteis para você receber o seu e-mail de pedido de agendamento. Aí, eles vão colocar lá uma possibilidade de data. Mas se essa possibilidade de data for para setembro do ano que vem? Ou então, se essa possibilidade de data for para, sei lá, maio? Não necessariamente diz que você vai receber em 20 dias o agendamento. Diz que você vai receber uma proposta de agenda e a gente não tem uma data definida. Então, eu vou dizer o que para você? Que é mais rápido o agendamento que vem pelo e-mail da ANMA ou é mais rápido o agendamento pelo processo administrativo? Só posso responder essa pergunta com toda a certeza a partir do momento que eu perceber o que está sendo enviado em termos de proposta de agendamento. Nós não podemos ser levianos nas nossas informações. Vamos lá, Ana Silva. Mas não tive resposta da ANMA sobre o reagrupamento. Se entrar com a advogada consigo mais rápido, Ana, olha só, aí a gente tem que analisar. Para que você entre com o processo administrativo, você faz por um advogado, ok? E se você já tem um prazo de descumprimento sobre o seu pedido inicial, e aí nesse caso você pode entrar com uma ação judicial. E aí eu vou confessar uma situação, não vou dizer aonde eu obtive essa informação, tá? Mas eu acho que é muito pertinente, eu vou confessar uma informação para vocês. Em conversa com uma pessoa da própria agência, tá? Da ANMA, ela disse, doutora, acione a justiça. É isso que os demais advogados estão fazendo. E eu já dizia que isso era uma resposta que nós, advogados brasileiros, já deveríamos estar aplicando há muito tempo. Então, eu sempre, até porque é necessário que o Estado português pare de brincar conosco. E como as pessoas são levadas a sério? Elas são levadas a sério a partir do momento que você recebe atenção a partir do dano que você pode causar. Então, se você fica, eu vi isso numa advogada agora. Me mandaram um rio de uma advogada que dizia assim, olha, se você tem um título de residência que você pediu a renovação, ou se você fez um agendamento e não tem, não recebeu, recolheu a biometria, pagou, fez a foto e não recebeu o seu título há 4, 5 meses, é bom que você movimente o processo. A questão não é movimentar o processo, a lei é muito clara. Se você não recebe o seu título de residência da primeira situação, ou seja, o primeiro título em 90 dias e o segundo título, a renovação em 60 dias, a lei é clara de dizer que você pode pedir a expedição imediata. Então não é você vai fazer uma movimentação na ANMA, é você entrar com o processo no tribunal administrativo. E aí tem um outro detalhe que é importante. Existe no Tribunal de Direitos do Homem, que é um órgão que vincula toda a União Europeia e fica na França, a seguinte situação: as pessoas podem entrar com uma ação de responsabilidade civil por demora em processo. Se o processo não atende o tempo regulamentar, isso pode ser objeto de indenização.
Ou seja, a gente é levado a sério a partir do momento que a gente se trata com seriedade. Enquanto vocês ficam lá à porta da ANMA suplicando por direitos, pouco importa. O governo só vai se mexer a partir do momento que ele é cutucado. Mas cutucado como? Pelos órgãos de controle. Então, por favor, não diga assim, olha, se não chegou em 4, 5 meses, não chegou em 90 dias, é para você entrar com processo judicial e fazer valer o seu direito. Porque nessas circunstâncias, se você não foi comunicado, se não pode reportar a você a falta de documentação, ou seja, você entregou tudo absolutamente direito. A ANMA não entrou em contato com você para falar que falta absolutamente nada. Então, presume-se que o seu título deveria ter sido expedido. E nesse caso, o que tem que fazer? Entrar com uma ação judicial no tribunal administrativo. Não tem conversa. Sabe? O assunto é sumariamente resolvido. Vamos lá. M. Novaes. Tenho filho menor com nacionalidade portuguesa. Qual está sendo o prazo para pedido de residência? Preciso de advogado para isso? M, como eu acabei de dizer, você teoricamente não precisa de advogado para você pedir uma residência, mas eu aconselho sempre que se faça isso, porque é uma situação de um direito especializado, então eu recomendo que você procure um advogado. O tempo médio de um pedido de residência não deve levar mais de 90 dias, é o que fala a lei, e no seu caso é o 122K. Vamos lá. William, trocar CPLP para residência normal, artigo 90, quanto tempo demora? Qualquer circunstância. William, eu posso dizer o seguinte, o artigo 90 ele tem requisitos específicos e o número de vagas é de acordo com a disponibilidade de artigo. Então é por isso que algumas vagas surgem primeiro do que outras. Mas independente disso, a lei não faz distinção em qual artigo cada um se define. O importante é que não ultrapasse o prazo. Rude, eu fiz minha EMI em julho de 2022 e não chamou. Minha amiga fez em fevereiro e recebeu e-mail para pagar. Veja, Rude, eu não tenho como te dizer por que você ainda não recebeu, mas deveria, pelas próprias informações que foram divulgadas pela ANMA, já haver recebido. Dá uma olhada no seu spam. Doutora, acredita que o decreto que prorroga a CPLP deve vir a ser prorrogado novamente? Existe essa possibilidade de fato, porque enquanto não se tem uma solução para o tema, qual a única maneira das pessoas se manterem regulares no país? Prorrogação. Agora, seria um grande, vamos dizer assim, uma confissão de incompetência do governo do Montenegro fazer isso, porque isso era objeto do governo do Costa, né? Então eu acho que, e super criticado pelo PSD, então fazer de novo, acho que ia ficar muito mal na foto. Arquiteto, mãos à obra. Doutora, boa tarde, não consigo mudar meu e-mail no site da ANMA. Eu falo que você deveria ir até a loja para tratar dessa situação. Everton, doutora, minha esposa vai pegar a residência de estudante. Posso trocar a CPLP por cartão? Sim. E tempo que tenho para nacionalidade fica? Olha, Everton, primeiramente, para que você tenha um tempo considerado, eu acho que seria o indicado você procurar um profissional para fazer isso através de um processo administrativo, para que ele possa amarrar todos os direitos. Inclusive, é possível que na troca da residência da sua esposa pela residência de estudante, já fazer o reagrupamento. Isso está no 81º. E se você não faz a marcação prévia da residência junto com o reagrupamento, você não consegue ir lá no dia da loja fazer as duas coisas. E é um direito seu pedir em simultâneo. Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha no artigo. Fernando, doutora, meu filho é estudante secundário. Em outubro, o Quilain enviou um e-mail para o CEF solicitando o 92 e não obtive resposta. Não consigo agendamento pelo telefone. Fernando, processo. Vamos lá. Muito obrigada pela explicação. Vou entrar em contato. Acabou? Nenhuma dúvida? 34 pessoas nessa live rapidinho aqui. Vou pedir a vocês que vocês transmitam para as outras pessoas. De novo, Fábio, corta e faz o seguinte. Live com dúvidas e live sobre o primeiro tema, que era aquilo que a gente tinha falado. Tá bom, pessoal? Bom, beijinhos para vocês e fiquem aí, porque eu tenho um outro recadinho para dar.